contas no final do mês também são um sacrifício para você? As finanças do brasileiro, um dos maiores desafios para a maioria. Dicas não faltam. Essa é a pergunta que não quer calar. Ou melhor, as perguntas. Quais são as suas despesas? Você tem gastado mais do que ganha? As suas contas estão em dia? Você é organizado nas suas finanças? Você está endividado? Para milhares de brasileiros, a resposta é sim. A maioria dos que não conseguem fechar as contas do final do mês entram mesmo em desespero e não é para menos. Perdi meu emprego um pouco antes da pandemia e no momento estou trabalhando como babá. Aceitei essa oferta porque afinal preciso sobreviver. Roberta é só mais uma entre milhares de brasileiros que vivem no limite de suas finanças. Uma das consequências dessa situação é que 67% dos consumidores não conseguem guardar nenhuma parte de seus rendimentos mensais. 71% dos que não conseguem poupar são da classe C, D e E. Das classes A e B, o percentual de não poupadores é de 54%, ou seja, mesmo quem recebe um salário maior não tem hábito de poupar. Quer dizer, existem os que até ganham razoavelmente bem, mas têm dificuldades para organizar o orçamento. Uma realidade que, para muitos, independem do que ganham. Mas no nosso dia a dia, por que tantas pessoas no Brasil vivem com a grana contadinha? Ou até mesmo faltando para pagar o que deve? As justificativas para não poupar são as seguintes. 40% alegaram possuir uma renda muito baixa. Outros 18% disseram ter sido surpreendidos por algum imprevisto financeiro. 15% citaram gastos extras, atípicos com reformas, tratamentos médicos e compras. E 13% reconheceram ter perdido o controle sobre os próprios gastos. Nayara e o marido que o digam. Aí depois que ele foi dispensado, ele ficou 7 meses desempregado, acumulou algumas contas, nesse período. Entre elas água, luz, telefone, uma dívida de cartão de crédito. Já a comerciante Jéssica teve que fazer uma escolha diante da crise. A gente tinha que refinanciar os empréstimos que a gente já tinha. Então, uma dívida de R$85 mil ia para R$225 mil. Então, era algo assim, absurdo. Então, a gente decidiu parar de pagar. Porque ou a gente pagava banco, cartão de crédito, ou a gente comia. Ganhar dinheiro para uns pode não ser tão difícil. Já outros têm que suar muito para conquistá-lo. Mas lidar com ele é justamente o X da questão que difere essas duas classes. Você tem conseguido dominar o dinheiro que ganha ou ele que tem te dominado? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os dias a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. O nosso SOS está à sua disposição, 011 3573 3500, que você pode agora, nesse exato momento, enviar uma mensagem. Você que está todo endividado, angustiado, angustiada com a sua situação, triste com os problemas que você está vivendo, não só os financeiros. O problema financeiro é só a pontinha do iceberg. Você tem depressão, você é uma pessoa que diz assim, olha, eu não consigo nem me levantar dessa cama. Eu perdi, pastor Juliano, o prazer de viver. Eu estou assistindo esse programa agora, porque quando eu vejo os testemunhos, quando eu assisto o programa, quando eu ouço as palavras de fé, traz um pouco de paz à minha alma. Mas quando acaba o programa, eu volto a chorar, eu volto a ficar triste. Estou passando por um processo de separação. Sim, um processo de separação não é fácil, não.
você perdeu um casamento, você perdeu um esposo, perdeu uma pessoa que você ama, né? Possa ser que você me assiste agora e desde que você perdeu um familiar no Covid, você nunca mais conseguiu se levantar espiritualmente. O que eu tenho que fazer? Me fale, me dá uma palavra, me dá uma direção. Olhando nos seus olhos agora, eu quero dizer para você o que o Senhor Jesus disse. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só o Senhor Jesus pode trazer a paz, pode trazer esse equilíbrio para a sua alma. Você se tornou uma pessoa que ninguém te reconhece. Você andava arrumada, você tinha prazer de viver. E hoje nem se arrumar você quer. Que situação é essa? Sai desse quarto. Pega aí agora, por favor, a Bíblia, vai orar, vai falar com Deus. E hoje ainda, não espera nem segunda-feira, hoje ainda você pode estar conosco e começar essa reviravolta que você tanto precisa. Esse programa que eu faço é um programa de prosperidade com Deus, ó. Prosperidade com Deus. Mas, se o seu problema não é nem a prosperidade, não é nem a falta de dinheiro, perdão, se o seu problema é espiritual, hoje ainda você pode estar conosco. Eu vou colocar agora a história de uma vencedora, uma vencedora da nossa reunião de prosperidade com Deus, e eu volto daqui a pouquinho. Seu nome? Elaine. Elaine, como é que era a sua vida antes de fazer aliança com Deus? Eu tinha um futuro totalmente improvável. Com 15 anos de idade, eu assumi minha família. Era minha mãe e 3 irmãos. E eles eram todos menores, eu era a única mais velha que tinha condições de trabalhar. Então, eu vi uma responsabilidade muito grande sobre mim. E ali veio uma depressão, né, que eu não sabia que era depressão. Então, eu trabalhava muito e o dinheiro que eu ganhava não dava para sustentar a minha família e me sustentar, né? Apesar de ter uma projeção profissional, com 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa instituição financeira, até ganhava razoavelmente bem. Mas a frustração, ela vinha, né? Eu via meus amigos fazendo as coisas, indo para a faculdade, eu começava a faculdade e trancava, comecei várias vezes e trancava a faculdade porque eu não tinha condições nem de manter uma faculdade pública, porque eu tinha que parar de trabalhar e sustentar minha família, e também não podia ter uma faculdade particular, porque eu não tinha condições de manter os 2. E nessa angústia, eu acabei me enveredando em amizades, eu não bebia, mas eu queria sair, eu queria me divertir, eu queria ser como os outros jovens, eu queria gastar meu dinheiro comigo, né? E aí veio uma angústia, porque eu gastava mais do que eu ganhava. Então, eu adquiri uma dívida muito cedo, muito nova, com 35 mil reais, que para mim era impagável. E a depressão, ela só foi me afundando, né? Porque eu não tinha prosperidade, eu não tinha o que eu queria, e eu era uma pessoa frustrada na vida sentimental. Então, eu pensei em suicídio. Eu pensei em acabar com a minha vida. Não tentou? Eu até tentei. Peguei meu carro numa estrada, mas ao mesmo tempo que vinha uma voz muito forte, olha, acaba com a sua vida, porque você tem um futuro improvável. Você está dentro da estatística da pobreza, né? E era frustrante para mim, porque eu via as pessoas vencendo e eu não. Então, eu achava que eu tinha talento. Eu falei, eu tenho talento, eu tenho condições, eu tenho inteligência, mas eu não avançava. Eu não tinha a visão, né, como eu tenho hoje. E eu tentei, mas eu não consegui, porque veio uma voz bem suavezinha, não faz isso com você. Existe uma chance para você, existe uma oportunidade para você. E não sabia, mas a minha mãe já estava frequentando e já tinha feito uma aliança com Deus. A mãe veio primeiro? Veio numa segunda-feira. E quando ela veio, ela começou a se portar de uma forma diferente. Minha mãe era muito depressiva. E eu comecei a observar o comportamento dela e eu queria ser igual a ela. Falei, tem alguma coisa diferente aí. E ela fez o convite. E eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei já endividada, destruída, com a vida derrotada. Eu já queria... minha vida sentimental já estava um lixo, né? E eu vi uma oportunidade. Sabe, uma luzinha lá no fundo do túnel. Eu falei, essa é a minha oportunidade. A primeira coisa que eu senti quando eu cheguei aqui foi paz. Porque eu não tinha paz. Eu não tinha paz para dormir, eu devia agiota. Eu era muito nova para ter tanta responsabilidade e tanta dívida. Então, a primeira coisa que eu tive, eu saí daqui com paz. Aí eu vim buscar mais. Eu falei, eu quero essa fonte. Aí eu voltei. A segunda vez eu busquei...
eu falei, não, independente da minha vida mudar, eu preciso ter o que esses pastores, o que essas pessoas têm, que é um brilho diferente. Eu quero isso para mim. Então, eu me entendi que eu tinha que mudar dentro para poder mudar fora. Então, busquei insaciavelmente, né? Busquei com todas as minhas forças. E eu tive um encontro com Deus. Fiz uma aliança com Deus, verdadeiramente. E a tristeza, ela desapareceu. Aí Deus começou a me dar visão de um negócio de R$50. Eu investi R$50 com uma necessairezinha e eu andava de porta em porta fazendo sobrancelha. E Deus foi me dando direção. Conquistei minhas primeiras 200 clientes, agora eu vou montar meu espaço. Aí, depois que eu montei o meu espaço, agora eu quero atravessar fronteiras. Aí, comecei a viajar para os Estados Unidos. Já é a 8ª viagem que eu faço. Dou treinamento para pessoas que falam inglês, mas eu não falo assim tão fluentemente, né? Mas eu tive até tradutor para isso. Então, assim, Deus ele me deu condições de visitar lugares que eu nunca imaginei visitar, né? E de pessoas que vêm me procurar de lugares assim, de todos os lugares do mundo, Dubai, Estados Unidos, Alemanha, México. Essas clientes vêm de fora. Elas virou referência. Eu virei uma referência profissional. Antes eu era nada, né? Quando você chegou aqui, você nem imaginava onde Deus ia fazer você chegar. Exatamente. E aí, eu continuo sendo nada, mas Deus é tudo na minha vida, né? E hoje eu aprendi que eu dou passo e Deus coloca o chão, né? Então eu sempre dou um passo à frente, em tudo na minha vida. Deus ele está em primeiro lugar, mas eu sempre dou um passo para que Deus venha se manifestar. Eu não espero Deus se manifestar, eu dou esse passo. Assim como eu cheguei aqui destruída e dei um passo para chegar aqui, e todas as vezes que eu vou tentar conquistar algo, eu dou o primeiro passo e Deus ele vem e abençoa em todos os sentidos. Deus abençoe. Segunda-feira, 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Eu vou pedir para mostrar uma imagem, que eu quero que você acompanhe essa imagem, que eu quero comentar em cima. Se você dissesse para mim, se você agora estivesse numa reunião de segunda-feira e visse como essa menina chegou, se você naquele dia dissesse que um dia essa menina seria uma pessoa bem-sucedida, no design de sobrancelhas, no que ela aprendeu a fazer, na direção que Deus deu para ela, eu não acreditaria. Eu lembro chegando, eu lembro da primeira reunião, de como chegou, angustiada, preconceituosa, orgulhosa, e lá embaixo. Mas teve um dia que a Elaine deu o primeiro passo. Ela foi até o altar. Ela conversou com Deus, ela fez um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Se naquela época você estivesse aqui do lado dela e você apontasse para ela e dissesse, olha, essa menina vai ser muito próspera, ninguém acreditaria. Não tinha condições, não tinha capacidade, não tinha sabedoria, toda endividada. Mas teve um dia em que a palavra entrou. Tudo que você está vendo que existe nesse mundo veio pela palavra de Deus. Foi Deus que disse, haja luz, e houve luz. É Deus que vai determinar o teu futuro se você buscá-lo. Se você sair da sua casa, se você, der o passo que ela deu. Porque nós estamos fazendo reunião aqui e nós estamos vendo uma multidão, a gente não sabe quem é quem. A gente não sabe quem vai brilhar, não sabemos quem vai ser um dia uma pessoa milionária, uma coluna da casa de Deus. O homem não consegue ver isso. Nem o homem acredita que você pode ser alguém. Mas Deus acredita em você. Deus crê. Deus acredita que o ser humano pode mudar de vida obedecendo a Ele. Eu te convoco para estar aqui segunda-feira. Vem lutar. Você só tem uma pessoa que se importa com você. É Deus. É Ele que vai te tirar dessa situação horrível. E eu já agradeço a Ele pela vitória, pela resposta, pela transformação que Ele vai fazer na sua vida, como Ele fez na vida da Elaine, que eu lembro como se fosse hoje. Essa história que eu vou colocar agora é um catarinense. Perdão, é um gaúcho que escolheu Santa Catarina para ser o local da sua moradia e criar a sua família. Mas é uma história de fé. Acompanhe o depoimento do Christian e eu volto. Ter um
uma vida plena e abundante é o sonho de todo mundo, mas por que será que nem todos conquistam? Essa era uma pergunta que também o Christian fazia para si mesmo, porque para ele era impossível mudar de vida. Christian, seja bem-vindo. Conta pra gente como era a sua situação. Obrigado pela oportunidade, primeiramente, agradecer a Deus e pelo espaço. Antes eu só tinha sonho na mente, né? Sonhava em ter isso, ter aquilo, e conquistar isso, conquistar aquilo, aquele sonho que acho que a pessoa tem. Então, esses sonhos, para se realizar, só se realizavam na mente. Eram só sonhos que ficavam dentro de mim, mas impossíveis de se realizar. Como você descreve os piores momentos da sua vida? Os piores momentos da minha vida é quando você trabalha, e quanto mais parece que você ganha, nunca aquele dinheiro dá. Então, na época, eu até ganhava, vamos dizer que, entre aspas, era um valorzinho bom, né? Mas, mesmo assim, não dava para as despesas básicas da casa. Lembro que muitas vezes, no final da tarde, eu tinha que ir na bolsa da minha esposa lá ficar catando, tentando achar moeda para comprar o pão para o café, sabe? Para abastecer R$20, tu queria que durasse a semana toda, porque não ia ter condições de abastecer de volta. Era um momento de muito sofrimento. Lembro que nossa primeira refeição na nossa casa foi um arroz com milho, misturemos o milho ali no arroz branco. Então, foi momentos muito difíceis, entende? Que eu passei. Como pai, como provedor da família, para você, como que ficava esse sentimento de não poder dar o melhor para a sua família? Você acha que é normal isso, você acha que acontece com todos, é complicado, entende? É triste, é frustrante, né? É frustrante e desesperador ao mesmo tempo. E como foi que você conseguiu ver a possibilidade de mudar a sua história? Eu conheci a Universal através do programa de televisão. Deitado na cama em casa, comecei a olhar o programa, comecei a ver pessoas que se vestiam normais, que nem eu, que eram pessoas que estavam no dia a dia, na correria, pessoas realizando, conquistando, me despertou a curiosidade e foi assim que eu cheguei até a Universal para participar de uma dessas reuniões. Na corrente da prosperidade com Deus, você viu a possibilidade, né, de mudar a sua história? Você passou a ter uma nova visão, ter um novo rumo na sua vida? Sim. Quando eu comecei a fazer, participar das reuniões, Deus foi abrindo a minha mente, né? Ouvindo o que o homem de Deus passava ali, eu comecei a colocar em prática e as coisas foram acontecendo devagarzinho. Deus foi abrindo primeiramente a mente. E aí começou a me vir as minhas ideias e eu comecei a botar elas em prática. E hoje você tem prosperidade? Hoje sim, graças a Deus eu tenho prosperidade. Para quem chegou de carteira assinada, trabalhando para receber lá no final do mês, catando moeda para comprar pão, hoje Deus, Ele me deu uma família, casamos no altar, eu e minha esposa. Nossa filhinha faz parte dessa reunião da prosperidade juntamente conosco. Deus nos deu hoje uma empresa, uma clínica de 3 andares, com uma vista linda para o mar, com elevador panorâmico, estacionamento para 30, 40 carros. Hoje temos cerca de 27 funcionários, uma empresa premiada já há 4 anos aqui no nosso estado, se destacando, crescendo cada vez mais. Deus deu uma caminhonete Toro, Deus deu moto, deu terrenos, deu engenhos, deu tudo o que a gente sonhava, né? E qual é a maior riqueza que você conquistou nessa trajetória, Christian? A maior riqueza para mim foi conhecer Deus, conhecer a Universal e receber o Espírito Santo. Que sem ele eu acho que eu não seria nada hoje, né? E é ele que tem me dado força no dia a dia para ir à igreja, para ser um homem de caráter, de respeito, um homem respeitado em todos os lugares que eu vou.
mas tudo isso sem o Espírito Santo de Deus, sem aquilo que eu aprendi ao longo desses tempos na igreja, nada seria impossível. Então, essa para mim foi a maior riqueza, foi esse encontro com Deus, o recebimento do Espírito Santo. Christian, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar com a gente a sua história. Eu que agradeço a vocês. E se você também quer uma vida plena e abundante, você precisa participar da reunião da Prosperidade com Deus toda segunda-feira. E faça como Christian, faça uma aliança com Deus. Voltamos ao estúdio. Que Deus abençoe a Cid, a nossa repórter tão querida, e também o Christian, uma pessoa de fé, uma pessoa que começou lá de baixo e vem vencendo. 011-3573-3500 é o nosso WhatsApp. Eu vou colocar agora a história do seu Vilmar. Ele um dia esteve aqui segunda-feira, se afastou, complicou a situação e ele voltou para o pacto. Acompanhe. Pastor, eu sempre trabalhei com construção civil, né? Eu tenho uma empresa e eu me afastei um tempo, né, da igreja, aqui, falar bem a verdade, né? E fiquei uns 4 anos, eu acho. E eu era firme no pacto no Congresso, aliás. Firme no Congresso. E a minha vida deu uma brecada. Eu sei que só retrocedeu em tudo, na verdade, né? Retrocedeu, né? E já vai fazer 4 meses que eu voltei mesmo, né? O senhor tomou uma decisão de voltar? Tomei uma decisão. Olha, eu sei que a gente passou por várias guerras, sabe, espirituais, em tudo, né? E eu voltei com toda a minha força, pedindo força para Deus, né? E Deus tem restaurado muitas coisas, pastor. Está restaurando a nossa vida ainda, bastante coisas. Sim. E em questão da minha empresa, pastor, estava totalmente parada. Eu tinha um funcionário ali, mas aquele negócio pequeno, assim, sabe? A minha fé estava muito pequena, não estava conseguindo. Eu sei o potencial que eu tenho dentro de mim, sabe? Porque eu sempre toquei obras grandes, assim, sabe? Reformas grandes, trabalho, construção grande, assim, eu toquei, sabe? E cheguei totalmente desanimado. Eu fiz aquele voto. Quando aconteceu, foi na próxima semana, eu já fechei uma obra, olha, uma obra grande, pastor, um apartamento, uma reforma grande, de 400 metros quadrados, um apartamento. Olha, graças a Deus eu estou prosperando e hoje ainda acabei de fechar mais um contrato numa outra construção de uma casa, uma reforma, uma casa grande também. Eu tinha um espírito do medo, pastor, entrava um medo dentro de mim. Até o primeiro dia que eu vim aqui, foi no sábado que eu vim aqui, tá? Mas depois eu estava prosseguindo, vim na segunda, né? Eu cheguei em casa, uma cliente me mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Fui olhar o trabalho e me deu medo. Tu vê, era um trabalho grande. Eu fiquei, eu representava que eu tinha um espírito covardia dentro de mim mesmo, né? Que me deu medo aquilo. E eu continuei vindo na segunda, porque logo quando chegou na segunda eu vim e fui pedindo para Deus. Foi acho que 2 semanas eu fechei o contrato com a pessoa. Eu estou prosperando, mas eu tenho uma paz muito grande dentro de mim que eu recebi. Nesses 4 meses, assim, não tem dinheiro que pague. Eu sei que eu tenho fé de gigante hoje, sabe? Eu tenho vários funcionários também, né? Eu estava com 4, 5 funcionários, hoje eu estou com 10 funcionários trabalhando direto para mim e fora os que eu terceirizei. Assim como Deus mudou a vida do seu Vilmar, vai mudar a sua vida também. A sua história tem que mudar. E esse ano nós estamos vivendo a Fogueira Santa de Israel. Nós vamos ao pé do Monte Sinai. Nós vamos orar ali diante do monte por todas as pessoas que querem nas suas vidas uma transformação. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Nem espera segunda-feira. Hoje ainda você pode estar conosco. Deus te abençoe. Te aguardamos aqui. A desobediência do povo fez Deus decidir não ir com eles. Mas a revolta de Moisés fez Deus mudar sua decisão, contemplando aquele povo com a sua presença. Segue em nosso meio. Eu te peço, vá adiante de nós. Porque se o Senhor não for, eu não irei. Para aqueles que não aceitam mais viver sem o bem mais precioso, o Espírito Santo vem aí, em dezembro, a maior campanha de fé para a transformação de vida. A Fogueira Santa da Revolta no Monte Sinai. Saiba como participar em uma igreja universal mais próxima de você.